E falando sobre o tema, a gente vai falar como que foi a formação do universo, o que é o universo, a formação dele. Vocês querem começar definindo o que é o universo ou vamos falar sobre o começo de tudo, sobre Big Bang e tudo mais? Pode começar do começo de tudo. Não sei. Vamos? Porque o Big Bang é uma teoria, é um modelo, é o mais aceito, existem outras possibilidades. O que a gente tem hoje? Bom, a gente sempre fala assim, o modelo do Big Bang, né? A teoria do Big Bang. Qual a diferença entre modelo e teoria ou é a mesma coisa? Assim, a teoria, quando a gente fala, ela já passou pelo método científico, ou seja, ela já tem observações, já tem provas, evidências de que aquele modelo, né? Então, assim, você primeiro tem um modelo, uma hipótese. O modelo é uma hipótese. Eu levanto uma questão. É uma questão e você tenta explicar aquilo. Eu acho que surgiu assim, vou pesquisar, fazer toda uma coisa para basear e defender essa ideia. Isso é um modelo. É um modelo e uma hipótese. Aí você vai buscar observações, experimentos, né? Tá. Com essas observações, você vai ter dados. E esses dados vão se encaixar ou não no que você tem. Quando se encaixa e você não encontra nada que... Ou muito pouca coisa que distorce ali, você tem uma teoria. Tá. Então, a teoria é uma coisa muito forte na ciência, né? Ah, é? A gente fala... A gente acaba falando, tipo... O Jaime chegou, então ele vai lá fazer um cocôzinho e já volta. Ele fez um sinal pra gente, senão um tempinho. Mas a teoria é uma coisa muito forte na ciência, não é a palavra que a gente usa no dia a dia, sabe? É porque teoria dá a impressão que é uma coisa que é uma teoria só. Tipo, não, teoria é uma coisa já bem caminhada. E a teoria do Big Bang, ela vem de um modelo chamado Lambda CDM, que é Cold Dark Matter, ou Lambda Cold Dark Matter, que tenta entender a distribuição tanto de matéria escura quanto de energia escura e também da matéria bariônica. E o que eles... Então, estudando, né, fazendo essas observações da distribuição de galáxias e de massa e energia no universo, a gente percebeu que o universo está se expandindo aceleradamente, que isso foi uma descoberta do telescópio Hubble. E até Mas isso já estava na teoria antes de ter sido... Então, isso é uma coisa curiosa, que todo mundo fala sobre o erro de Einstein. Qual foi o erro? Porque o Einstein, quando ele introduziu... Qual que é a física do espaço-tempo? Certo. É a relatividade geral de Einstein. Tá. Ele que descreve. Quando ele introduziu essas equações, ele colocou ali uma constante que ele chamou de constante cosmológica. E ele colocou tal que... Para ele não estava acelerando. Ele não sabia, ainda não tinha observações nessa época. Tá. Mas ele colocou essa constante porque ele disse, tem alguma coisa para balancear com a gravidade. Ele assumiu que tinha. Não sabia o que era. Não sabia que era. Chamou de constante cosmológica. Na década seguinte, o Hubble, no caso, o astrônomo Hubble, o Edwin Hubble, ele encontrou que o universo estava se expandindo. Não aceleradamente ainda. Tá. Ele encontrou só que estava se expandindo. E aí o Einstein percebeu, então, já que não é acelerado, não tem por que ter essa constante, porque essa constante, o efeito dela é a causa da aceleração do espaço-tempo, do universo. E ele tirou, e ele falou assim, tá errada essa constante. Décadas depois, na década de 90, o telescópio Hubble daí encontra que o universo está se expandindo aceleradamente. E aí os astrônomos voltam com a constante cosmológica de Einstein. Ou seja, Einstein tirou achando que estava errado, mas no final ele estava certo. Aí todo mundo brinca. A famosa frase, Einstein está certo até quando está errado. Eu não vou deixar o Jaime se apresentar, porque ele chegou atrasado, então já vai entrar direto no papo, depois se apresenta no meio do papo, tá bom? Tempo é uma ilusão, cara. Tempo é relativo. Relativo, né? Entendeu? Já estamos falando aqui Olá, galera. Dá um oi pro pessoal e já entra no assunto. Tô conhecendo ele hoje. Sério? A gente conversa há muito tempo. Exatamente. É mesmo? Ao vivo. Eu também não conhecia ele. Então... Oi! Prazer! Olá, tudo bem? Ai, que legal! Depois vocês conversam, tá? Vamos falar do assunto, Bora. Jaime. Eu vi que tava falando da constante de Hubble. Isso, mas eu queria explicar pro pessoal essa coisa desse modelo, da teoria, por que Big Bang, por que não outra explicação. É histórico, né? Eu acho que dá pra remontar desde a época... Acho que com o início da relatividade geral, né? Aquele cara lá, o De Sitter, que ele pega os universos vazios. Esse é sempre um experimento mental, né? Eu acho realmente incrível. Tipo, imagina o universo vazio, não tem galáxia, não tem nada. Tá. Como é que ele expande, contrai, não sei o que, tu faz as contas ali e tal. E aí depois tu vai, agora imagina só um elétron sozinho, o que acontece com ele? Agora imagina um, ele vai colocando essa situação. conjunto, aí vai evoluindo com bastante tempo esse tipo de coisa. E, sei lá, eu fico pensando em várias coisas, tem muitos assuntos. Por exemplo, a época que era galactocentrismo. Lembra que o universo era só a galáxia, a gente não sabia que tinha outras tinha coisa além disso. Inclusive o grande debate da astronomia. É. Pô, isso é inclusive uma coisa
extremamente incrível do ponto de vista da arte, digamos assim, da forma humana de pensar o universo. Pensa, há 100 anos atrás, não tem muito tempo, o máximo que você poderia imaginar do que é o universo está contido dentro da galáxia, porque era o máximo que a nossa ideia poderia ir. Que era o céu que a gente observava. Não é? Aí, hoje, a gente pensa... A gente consegue conceber a ideia de talvez, possivelmente, sei lá, uma ideia, né? Que a gente viva dentro de um buraco negro. E aí um buraco negro dentro do outro e tal. Tem essa possibilidade? É a tese do Stephen Hawking, né? Caramba! É a tese do Stephen Hawking. Depois ele abandonou a ideia, porque algumas coisas não se encaixam. Por exemplo, como é que a gente viveria num buraco negro que se expande, né? Tem essas coisas. Mas só a possibilidade de você conceber a ideia de viver dentro de um buraco negro já é incrível. É. E às vezes eu fico pensando, esquece tudo que você aprendeu, como que você imagina que poderia ter sido sei lá, muito tempo atrás? Você, na sua cabeça, assim, Vilela, se eu não soubesse como artista. dessas coisas, o universo está se expandindo, eu não tenho informação nenhuma, só olhando pro céu? O que vem à tua mente? Eu já pensei muito sobre isso, assim, o que os malucos lá da caverna olhavam para aquilo e às vezes estava uma lua de um jeito, às vezes estava uma lua do outro jeito, as estrelas estavam de um jeito, elas andavam, o que passava na cabeça dos caras? Eu acho que eu pensaria alguma coisa como o pessoal pensava mesmo, que a Terra tá... Tudo tá em volta da Terra. Tá. É. Achei que você ia falar outra coisa. A Terra é plana? Não. Mas não... Cara, eu acharia que tudo já sempre existiu, assim. Acho que eu não pensaria num começo, né? Mas isso também é um grande mal entendido, né? De que o Big Bang é o começo. Não é? É um mal entendido, né? Digamos, eu não sei o que a Dani a Coisa pensa sobre isso. A Coisa? A Coisa não. A Coisa. Modo de falar, pô. Modo de falar. Não, é que isso é um grande mal entendido por semântica, né? Big Bang, tem gente que trata a palavra Big Bang como a singularidade é indefinida, né? É a parte final, mas a maior assim, parte das pessoas tem na cabeça como o início de tudo, né? Mas é um saltinho lógico um pouquinho... Então explica pra gente o que seria mais apurado. Porque você violaria as leis mais básicas da física, né? Tipo, você tá criando coisa do nada. Do nada. Então, isso é uma coisa que eu nunca entendi. Não existia nada e de repente pois existe tudo. Mas é por isso que quando a gente lê com carinho, devagarzinho, a gente percebe que o que está sendo falado você tem tudo já existe concentrado numa região muito pequenininha, mas finita. Sim. Entendeu? Mas tudo já existe. Aí como aquilo ali se transforma ao longo do tempo. Se tu pega aquele livro antigo, tem um livro chamado The Creation of the Universe, do George Gamow. É um antigo livro. Aí tem uma frase inicial ali, que é também de discussão, que ele fala to take shape from a shapeless form, que é tomar forma, algo sem formato, algo sem forma. Mas tudo já existe ali, e aí vai se desenvolvendo com o tempo. Todas as informações não já é estão algo lá. que tipo, boom, as informações todas estão lá. já existe tudo. Nada foi criado e destruído. Então, não existe um começo? Não, ele não sabe. Se a gente pensar em termos de universo cíclico, que é aquela ideia de que você tem uma sequência, qual que seria o começo? Eu acho que a coisa fica ainda pior quando a gente para definir o tempo. Aí é uma Porque o começo envolve um tempo linear. Então, e aí? Porque antes do Big Bang, a ideia é que não existia tempo? Ou a ideia do tempo? Não existia tempo? Não. Que o tempo é o T0 ali. É o T0? Então, mas se for aquela ideia de universo cíclico, o Roger Penrose e tal, você tem os Big Bangs, né? E aí teria um de forma sucessiva, assim. Big Crunch, Big Bang. E aí? Onde é que tá o início do tempo? Não tem mais início. É como se tivesse um restart. Isso que você acabou de falar sobre a questão de, tipo, a gente não sabe, né, nesses momentos. É até curioso, tem um tempo, que é o tempo de Planck, que é 10 a menos 43 segundos. Então você pensa 0,43, tipo, 43 zeros e 1 segundo. Que a gente não sabe o que acontece porque a gente não tem a física ainda pra explicar. Porque ali a gente precisa da unificação da física. Porque as 4 forças eram unificadas. Então a gente não sabe como isso era. Então, nesse período muito curto que pra gente... eu vou sempre explicar, que vocês me expliquem essas coisas assim, o que
As 4 forças não existiam ou estavam juntas? Como que é assim? Então, conhecidas a gente tem 4 interações, né? Agora diz lá o Fermi, né, que talvez tenha uma quinta que vai ser, tipo... E que é gravidade... a interação gravitacional, eletromagnética, a fraca e a forte. São as 4 que a gente conhece. Já tem uma que eles unificaram, inclusive já é um prêmio Nobel, a eletrofraca, que conseguiram unificar tanto a elétrica quanto a interação fraca. Só que a gente sabe que ali nos 10 a menos 43 segundos, ali bem no comecinho, essas 4 interações eram unidas. Era uma coisa só. Só que a gente não sabe quais os efeitos dessa unificação. Então, nesse período muito curto de tempo, porque assim, pra gente não é nada, né? É instantâneo, 10 a menos 43. Mas a gente não sabe o que aconteceu. A partir dali, a gente sabe tudo, basicamente, o que aconteceu. Assim, a física consegue explicar. Mas ali, então assim, é até difícil falar sobre esse possível começo, né? Que não seria começo, porque a gente não sabe nenhum intervalo depois do T0. A gente não sabe o que aconteceu ali. Tá. Então tem essa questão também de, tipo, mesmo um delta T logo depois, a gente também não sabe. A analogia que eu penso é que, tipo, imagina que é um quebra-cabeça, que a peça se encaixa. O formato da peça encaixa, mas o desenho tá em branco. A gente não sabe se aquele desenho, sabe, tá encaixando com o resto do desenho. Mas o formato da peça encaixa perfeitamente ali no negócio. Entendi. Então, não tem outra explicação melhor que esse modelo do Big Bang. Então, o Lambda CDM, ele, com as observações que nós temos, tanto não só de aglomerados de galáxias, que eu tinha comentado, mas tanto da Via Láctea, da distribuição de matéria escura dentro das galáxias, olhando o universo distante, inclusive com o James Webb Space Telescope, observando isso, a gente consegue concordar que o Lambda CDM, ele é o modelo assim, mais aceito, digamos. Só que existe toda, assim, claro que não é perfeito. A gente fala isso como se, esse é o aceito, é isso que aconteceu. Não, tem questões ali envolvidas, mas com todos os dados que a gente tem e várias observações, além, tipo, do James Webb, porque tem aquela história do, tipo, James Webb provou que o Big Bang nunca aconteceu, né? Tem essa história. Mas o James Webb é uma observação só, e isso tá errado, não foi isso que aconteceu. Mas existem outras observações tão precisas quanto, que indicam que o Lambda CDM, ele é o modelo mais aceito, que é o que diz sobre a expansão do universo acelerada, e você volta um filme, tipo, algum momento essa expansão era um ponto. E é até curioso dizer, eu até mandei, né, coisa, que a expansão que nós estamos vivendo é a segunda expansão do universo, acelerada do universo. Tem ideia de que o universo sempre se expandiu aceleradamente, mas não, essa é a segunda, e foi há 3 bilhões de anos atrás que começou, e a gente diz que a gente começou a era da energia escura, que é onde a energia escura passou a dominar, e aí sim o universo começou a se expandir aceleradamente. A primeira aceleração, a primeira inflação? É a inflação. A inflação, que foi logo depois, em momentos depois, foi 10 a menos 36, se não me engano. Mas aí que teve uma grande inflação, parou e depois teve uma segunda, é isso? Ele continuou se expandindo linearmente. Então, uma coisa linear, sem estar acelerado. Aí, há 3 bilhões de anos atrás, agora deu outra aceleração. O que aconteceu nesses 3 bilhões de anos? Você tem que ter as respostas, cara. Você chegou depois aí. A gente tá esperando de você essas... Não tem coisa. Teorias? Eu tava ouvindo, tem coisa que é da área dela, inclusive, dos aglomerados globulares, que tem uma forma de calcular a idade, aí tu às vezes acha a idade de aglomerado com 15 bilhões, mais velho que o universo. E aí? Não tem uns aglomerados assim? Tem bastante. Aí não faz sentido. Porque a o conta não problema, fecha. o problema, na verdade, está na teoria de formação dos aglomerados globulares que nós não dominamos. E aí, tipo, a teoria do Big Bang é a teoria mais testada junto com a relatividade. Aí você prefere confrontar qual teoria? As que tem mais observações ou as que tem poucas? E eu acho interessante a gente falar que nós imaginamos, tipo, um grau de hierarquia entre teoria, modelos, hipóteses. E, na verdade, a teoria ela vai ser um conjunto de observações, de leis, de modelos, e não necessariamente, por exemplo, uma teoria deixa de ser importante ou ter relevância por conta de faltas de observações ou porque não é uma lei. Tem gente que tem essa ideia, se o Big Bang fosse de verdade, ele seria uma lei, não seria uma teoria. Isso. Mas, na verdade, ele nunca vai ser uma lei.
A Porque- teoria tem uma lei, né? Exatamente, diversas leis. E aí você precisa descrever uma lei com equações matemáticas. E aí como você descreve a história do universo somente com equações? A gente não atingiu esse nível de linguagem. Então, a linguagem humana que nós utilizamos para explicar o universo, por mais que a linguagem do universo seja realmente a matemática, ainda não permite essas descrições extremamente precisas. Tanto que Einstein também falava que a criatividade era o fator mais importante da física, inclusive até mais superior do que um bom domínio da matemática. Porque ele falava que um bom matemático não poderia ser um bom físico, mas um bom físico poderia ser um bom matemático por conta da criatividade que físico tem. E aí é interessante a gente ter essa visão de ser algo cíclico e que as coisas se unem do que esse ar de hierarquia. E aí dentro da teoria do Big Bang a gente tem novos modelos que conforme a gente vai evoluindo a tecnologia e conseguindo novas observações, novos modelos vão sendo implementados. Esse Lambda CDM é um modelo extremamente recente. Graças ao Hubble, e agora a gente espera um modelo ainda mais preciso como o James Webb, né? Que é um dos principais objetivos. Tanto que o Hubble, ele não tinha como principal objetivo observar o céu profundo, como a gente fala. Essas galáxias muito antigas, não era muito a intenção dele de observá-las precisamente. Então, se com ele, que não era tão objetivo assim, a gente conseguiu essas observações, imagina com o James Webb que o objetivo dele realmente é esse. Então a gente tem um telescópio inteiramente focado para trabalhar no infravermelho, que é o que a gente consegue mais informações do passado do universo, e o Hubble a gente já tinha ali outros espectros envolvidos, então o visível. Aí agora a gente tem um telescópio trabalhando inteiramente para isso. Então nós esperamos grandes revoluções aí nos próximos anos. Voltando a nossa, depois da T0, o que acontece? Então? Não, eu só ia fazer. você ia Eu só falar sobre ia isso? comentar. Não, eu ia comentar um negócio que eu pensei aqui, que era o que ela tava falando. Eu às vezes acho que, tipo, tem um problema de comunicação mesmo. Porque a gente chama, no dia a dia mesmo, a gente fala teoria do Big Bang. Mas se a gente pegar, por exemplo, sei lá, termodinâmica, o nome correto seria teoria da termodinâmica. Só que a gente não fala isso, a gente fala só termodinâmica. Mas o nome correto seria teoria da termodinâmica. E dentro da teoria da termodinâmica você tem as leis da termodinâmica. Entendi. Tem a teoria da radiação eletromagnética. Existe. Se você pegar os textos mais antigos, você vê escrito lá Radiation Theory, por exemplo. Você vê tudo com o nome de teoria mesmo. Só que na prática a gente meio que fala só termodinâmica, eletromagnetismo, não sei o quê. Mas são tudo teorias também. São tudo teorias também. Só que de alguma maneira, às vezes eu fico. Eu tô usando isso até como tema de pesquisa histórica. Tipo, como que só e apenas a teoria do Big Bang que se tornou esse negócio que a galera fica falando, sabe? Confrontando as ideias e tal. Às vezes com um tom mais religioso ali e tal. Só ela que fica com isso, entendeu? Ninguém fica falando de física quântica, por exemplo. Eu acho que a gravidade também. Mas não quântica tá. também. Tem? Já viu? Quânticos da vida aí. Porque se a gente pegar as ideias alternativas, digamos assim, ao Big Bang, todas elas usam relatividade geral. É sempre uma tentativa de pegar a relatividade geral, a equação, e ficar alterando, mudando ali um pedaço da parte da esquerda da equação, da direita. É sempre uma tentativa de mudar. Tem aquilo até ali. aquela do loop, né? Tipo, tem uma teoria da gravidade quântica que é basicamente a relatividade geral. Aí a crítica dela é, tipo, é basicamente a relatividade geral com outro nome. Exato. Entendeu? Então, todas elas têm ali. A própria Universo Eterno lá do Fred Hoyle, aquela galera ali na época que brigava ali com o Big Bang, também utilizava atividade. Também utilizava. E só Big Bang, sempre quando fala Big Bang, fala teoria junto. Acaba sendo... É.